às vezes errada, mas somos seres humanos, temos direito de errar e falhar. Mas, graças a Deus, Ele me perdoa e eu perdoo Ele. E a gente vai se amando assim, entre tapas e beijos, né? Mais beijo do que tapas. Tem hora que ele fica lá comigo, ele não conversa comigo não. Tá vendo cerveja, você vem caladinho. Igual hoje. Pelejamos pra segurar ele. Ele doido pra vir embora. Não, vai embora não. Eu quero sair. Ele grilado. Eu não venho embora com muito custo depois de 6 horas. Venho embora e eu puxando assunto com ele, ele só balançava a cabeça. Eu falei, ah, velho, filho, não é. Isso é ruim. É. Mas na hora que chegou aqui, ele amansou mais. Aí ele viu, Amansou. Mas, resumindo minhas palavras, meu pai é um guerreiro, né? Trabalhou a vida inteira, com seriedade, me ensinou a ser um homem de verdade. E eu tô aí, graças a Deus, e quero dizer que amei demais, e não tem como não emocionar, né? Pelos anos de vida, pela experiência de vida, pelo ensinamento, né? Graças a Deus não me tornei um drogado, um viciado, um vagabundo, trabalhador, graças a Deus. Sempre quis ser igual a ele. E é isso aí, muitos anos de vida, e parabéns. Não, hoje ele ficou bravo, porque não queria deixar ele vir pra cá, né? Eu falei, segura ele aí, Frederico. E ele nervoso lá, eu falei, deixa, depois ele vai ficar calmo. Ele disse que eu não mando nele, hoje eu mando. Hoje ele não pode falar nada, ele tá caladinho, porque hoje eu mando nele, viu, gente? Júnior, também você ia falar alguma coisa pra ele? O Júnior é um vizinho de muitos anos aqui, ele disse que o Davi é como se fosse um pai pra ele. Cheio de fio. Quer falar? Amém, boa noite para todos, né? Irmão Davi, eu não tenho o que te dizer não, eu só tenho que agradecer, porque exemplo de pai eu não tive. O único exemplo de pai que eu tive foi só do irmão Davi, né? E assim, o máximo, tudo que eu posso desejar é que toda sorte de bênção que Ele derrame sobre a sua vida. E por nós estarmos abaixo, que Ele derrame um pouquinho na nossa cabeça, né? E o que eu pude fazer, né? Dinheiro, muita coisa de presente não pudemos fazer, mas pelo menos projetar e fazer alguma coisinha eu demos conta. Bem, agradeço. Eu deixei a Juliana por hoje, porque a Juliana gosta de conversar muito, né? Eu vou ficar aqui puxando ela também. Porque parece que ela é filha da Silvia. Aí que ela vai falar mesmo. É porque eu sou filha de Zé Fogo, tá? Eu não sou filha da Silvia, não, mas eu sou filha de Davi. E ele fala, não, você não sabe disso? Tá bom, agora, como eu sou a última, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que cantar. Tá baixo? Fortona. Não, então tá, vou falar só um pouco. Cadê? Vai todo mundo aqui, Letícia? Natália? O dia do meu pai hoje, né? O dia que ele tá completando 50 anos. Eu nunca pensei. Abaixa só aí, então não vou ouvir a voz. Eu nunca pensei que eu fosse ver, né? Meu pai com 50 anos. Porque na minha cabeça, há um tempo desse, 50 anos já era velho, né? E eu não consigo ver meu pai velho. Meu pai, né? Nossa. E gente, amor que eu vou falar. Porque pai, pra gente, que é filho, é o herói, é o maior, é o mais forte do que todos, né? E essa é a imagem que eu carrego do meu pai. E ela que eu quero cultivar pro resto da minha vida. Que é meu herói, que é meu lindo, que é meu amor, é meu tudo, né? Quando eu era criança, eu amava segurar na mão do meu pai como se fosse meu amor, né? Porque eu queria ser como minha mãe, meu pai é meu amor. Então, desde até a adolescência mesmo, eu queria andar com ele pegado na mão, com o maior orgulho.
que é o amor, né, que eu tinha ainda, porque uma menina não podia ter outro amor que não fosse do meu pai. E eu tenho pelo meu pai toda a admiração, nunca foi escondido isso, a minha vida inteira eu fiz questão de mostrar, porque é o que tem dentro de mim. É muito amor, é muita admiração. Meu amigo, né? Meu pai é meu amigo, sempre foi meu amigo. E por mais que depois que a gente cresça, as coisas vão mudando, né? A gente vai querendo se afastar dos pais que acham que sabe de tudo, acham que consegue andar sozinho, que o pai já não sabe, mas a mãe. Mas eu quero dizer, pai, que hoje eu tenho a cabeça de um adulto, né? Então eu sei que tudo que eu passei com o senhor, com a minha mãe, e hoje a gente está falando de você, tudo que o senhor fez foi pro meu bem. E eu nunca tive dúvida disso. E se eu errei, não foi porque o senhor errou em algo na minha criação, foi porque a gente chega um ponto que acha que dá conta de fazer tudo sozinho, né? E o que acontece? Tropeça. Mas o pai tá ali pra dar a mão, pra ajudar, pra abraçar, né? E eu tenho isso no Senhor. Eu louvo muito a Deus por isso, porque Ele é muito grandioso e misericordioso. O seu amor, pra mim, está acima de qualquer coisa na terra. Não acima do amor de Deus, mas o Senhor é o tudo para mim. Eu não tenho muito palavras para dizer o que mais o Senhor representa para mim. Mas eu quero que isso nunca morra, nunca morra. A nossa amizade, às vezes a gente falha muito em não procurar, em não conversar mais, mas eu quero dizer que o Senhor é meu amigo e não deixe morrer isso, por favor. Seja como sempre, eu te amo muito e espero que o Senhor passe muitos anos ainda com a gente, assim, com esse vigor, porque não parece que tem 50 anos. É um pai muito jovem, muito cabeça e muito amigo. Então a gente precisa dele. Às vezes a gente nem precisa falar que está precisando dele, ele percebe e está ali para ajudar. Eu te amo muito, pai. E feliz aniversário. Que o Senhor se alegre com tudo isso que a gente fez para o Senhor, foi com muito amor, porque o Senhor se preocupa também em fazer tudo de melhor quando é pra gente, viu? Parabéns. Então, gente, agora acabou a comemoração do Davi. Antes disso, eu quero só fazer uma leitura aqui. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz aniversário, irmão Davi. Que Deus derrame sobre a sua cabeça toda sorte de bênção. E que você continue sendo homem valente, guerreiro, de toda a sua família, e amigos que te consideram. Eu quero dizer também que eu te amo muito, viu, meu marido? Você é muito especial para mim. Aqui pra pegar ali. Não, minha mãe. Eu vi que um detalhe aqui. Tem essa cara de carranca, né? E quem me conhece, ele pensa, gente, esse homem é terrível. Esse homem, ele é muito duro de coração. Engana-se. Ele tem um coração tão terrível. Isso é pra você, viu? Ele tem um coração tão bom que só quem tá de pertinho, você sabe do tamanho do coração dele. Às vezes ele quer ser ruim, mas ele não tá acontecendo. Às vezes ele fala assim, eu vou fazer isso, comigo. Aí depois do outro dia ele fala assim, não, mas eu não posso fazer isso não. Não sei o que, eu falo, é desse jeito. Porque o coração dele é um coração bom, é o coração de Deus, né? Que tá aí dentro de você. E eu te amo muito. Você é muito especial. Eu te peço. E outra coisa, a gente vai cantar uma música pra você aqui que todo mundo conhece. Nós vamos expressar nessa música tudo que nós sentimos para com ele. Eu vou ir. É daqui. O que é? Não é não. Vem todo mundo, gente. Ah, mas tem que...
E o discurso? Então, gente, ó, agora eu vou dar a oportunidade pro Davi agradecer, né? O Davi dando oportunidade. Ó, gente, vai falar agora. Que bom. 50 anos. Agora eu estou sabendo como é que é. É uma delícia. Não parece, a gente não parece ter essa idade, mas se a gente tem, acredita porque a misericórdia de Deus é muito grande, porque eu já passei por tantos momentos da minha vida que estar aqui foi só por Deus mesmo. Mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu louvo a Deus porque pelos pais que me deram, tudo que eu sou, eu acredito que eu aprendi com eles até certo ponto. Depois a vida nos ensina a gente ser bom ou ser ruim, a gente tem a opção de escolher. E eu preferi seguir o que eu aprendi com eles, né, com meus pais. Eu louvo a Deus mesmo pela educação, por todos os ensinamentos que meus pais me ensinaram a mim e aos nossos irmãos também. E aquele que diz, né, o livre-arbítrio todo mundo tem. E graças a Deus a gente optou por ser uma pessoa do bem. Se eu olho para o rosto de cada um, a gente sempre tem algo para falar, né? Só que eu quero dizer um pouco frio, eu não vou falar muita coisa. Acho bom. Mas louvo a Deus mesmo pela vida do seu Zé, da Dona Lisa, meu sogro e minha sogra, porque eles foram as pessoas assim que o maior presente, Deus usava eles para trazer uma Cinderela do mundo, para fazer parte da minha vida. E eu só sou o que eu sou porque ela está comigo, né? Eu sei que a gente já fez tantas coisas erradas, a gente não só tem acertos não. Mas igual minha cunhada falou, a gente passa por momentos na vida, tudo tem fase. E tem muitas coisas que eu fiz nessa vida que se eu pudesse, eu arrependo mesmo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Mas graças a Deus que a graça dele foi maior, e eu pude reconhecer que eu errei e procurei errar menos a cada dia. E eu gostaria de fazer muitas coisas boas ainda. Infelizmente a condição financeira não me ajuda, mas se eu pudesse, meu dinheiro desse, e se eu pudesse ser doutor, mas doutor com autoridade, né, eu faria muita coisa. Mas enquanto a gente não pode fazer, a gente vai vivendo da forma que pode. Eu agradeço a Deus muito. Para mim, a bondade de Deus foi muito grande, assim, permitindo que eu fizesse parte dessa família, do meu sogro e da minha sogra. Foi um presente mesmo. Os cunhados que a gente tem, as cunhadas, a nora, o genro, a gente não escolhe, né? Isso aí, a vida, isso é natural. Vai entrando as pessoas na família da gente e a gente torce para que sejam pessoas do bem. Graças a Deus, até agora todo mundo é do bem. E minha nora predileta está aqui, né? Meu genro está aqui, está faltando um que está no trabalho, mas eu acredito que ele vem mais tarde. Graças a Deus é uma pessoa que a gente pôde aprender a amar também, são essas pessoas que entraram na nossa família. E graças a Deus até aqui está indo tudo bem, porque meu filho está feliz, independente de qualquer coisa, mas ele está feliz. E às vezes a gente pensa que é o dono da verdade, pensa, poxa, não podia ter casado agora. Mas foi o que minha mãe falou também no início do meu casamento, não devia ter casado agora. Mas hoje se amam. Né? E graças a Deus a Alva tem demonstrado que tem sido a mulher certa. Está fazendo ele feliz, o que importa é isso. Da mesma forma a Juliana está feliz, a Natália está feliz. Isso é tão importante. Tantas coisas que se a gente pudesse observar, e a gente erra muito, porque não para para refletir nem pensar na vida. Né? Hoje, quem diria que eu estaria aqui, né? Era para morrer afogado, mas Deus quis. Ele quis que eu morasse com vocês meus 50 anos.
Eu sei que está faltando muita gente, mas aquelas pessoas que acharam que valia a pena estar aqui comigo, estão aqui. E eu louvo a Deus para a vida de cada um de vocês. Eu espero que eu possa melhorar o meu relacionamento com vocês a cada dia. E eu não vou esquecer hoje de ninguém que estão prestando essa homenagem comigo aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Eu peço a Deus para que possa derramar sobre a vida de vocês, a vida de todos aqui, né? Que possa estender também na vida daqueles que não puderam estar presentes. Toda sorte de bênção, seja ela material ou espiritual. O nosso Deus sabe qual é a nossa verdadeira necessidade, né? E eu espero conviver com vocês e não canso de pedir para vocês. Tenha paciência comigo. Deus não me terminou ainda, mas Ele está trabalhando na minha vida. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Como esposo, como filho, como pai, como tio, como avô. Eu vou melhorar. E eu conto com vocês. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos divertir. Hoje é dia de alegria. Muito obrigado. Vai te derramar.